Meu nome é Lucila, eu sou analista junguiana, sou escritora e sou mentora de autoconhecimento. Esse canal aqui é para a gente falar sobre crescimento pessoal, evolução, saúde mental, saúde emocional, desenvolvimento de autenticidade, cura de questões emocionais intensas, caminho de evolução, enfim, tudo que envolva esse tema. E hoje eu quero falar com vocês sobre autenticidade, já que tantas pessoas falam sobre autenticidade por aí, sobre ser autêntico, sobre como a gente pode ser realizado na vida quando a gente é autêntico, quando a gente se permite ser autêntico. Então, eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre isso. O que é essa tal de autenticidade que tanto dizem? Será que eu sou uma pessoa autêntica? Será que eu não sou autêntica? O que será que é esse conceito de autenticidade? Bom, gente, uma pessoa que é autêntica é aquela pessoa que ela faz e ela toma decisões na vida alinhada com aquilo que faz sentido para ela, com aquilo que é importante para ela, com aquilo que ela está, mesmo quando ela está num ambiente em que ninguém pensa como ela, ninguém vê as coisas da forma como ela está vendo, ninguém concorda com as escolhas de vida dela, ela continua por aquele caminho, ela não se importa com a opinião alheia, porque ela confia nessa guiança interior que ela tem dentro dela, de que aquilo que ela está fazendo é algo que faz muito bem para ela, independente desse olhar externo. Então, uma pessoa autêntica é uma pessoa que sabe falar não quando ela realmente quer falar não, e ela fala isso com gentileza, ela fala isso com respeito ao próximo, mas se ela não quer uma coisa, ela fala esse não. E ela sabe falar sim, ela é verdadeira, ela é honesta. Quando ela quer falar sim, ela fala sim. Então, quando ela realmente é uma pessoa que você sabe que você pode confiar naquilo que ela está te dizendo, que ela tá sendo íntegra e honesta com ela mesma, com os valores dela, com os princípios dela, e com aquilo que ela acredita, com aquilo que faz sentido para ela. É muito comum na sociedade, até pelas necessidades humanas de pertencimento, de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido. A nossa necessidade de conexão é uma necessidade que a gente tem desde bebê, desde que a gente nasce. A gente se perder nisso, a gente se perder no que a sociedade espera da gente, no que o grupo de amigos que a gente frequenta espera de nós, do que os nossos pais esperam de nós, do que o nosso marido, mulher, namorado, namorada, enfim, a depender da sua escolha, da sua orientação, com quem você se relaciona, espera de nós. É muito comum a gente acabar passando a vida atendendo expectativas e não fazendo aquilo que faz sentido para nós, a ponto de chegar um momento em que a gente nem sabe quem a gente é mais. A gente é aquela pessoa daquele grupo de amigos que sempre vai em festa, que sempre gosta do mesmo estilo de música, gosta dos mesmos estilos de lugares, e a gente nem sabe, por exemplo, que às vezes a gente não gosta de frequentar aquele lugar. Então, a gente sempre está rodeado de pessoas que fazem as mesmas coisas, que têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, que gostam do mesmo esporte, que gostam enfim, que tem uma visão de mundo, uma visão de vida parecida, e a gente nem para pensar se aquilo realmente faz sentido para a gente, se aquilo realmente tem a ver com a nossa autenticidade, se aquilo realmente tem a ver com algo que vai nos fazer nos sentir muito realizados. Então, com essa questão da necessidade de pertencimento, que é muito forte em nós, seres humanos, e quando a gente desenvolve a nossa autenticidade, não é para a gente abrir mão dessa necessidade de conexão, de ter vínculos, porque isso é uma necessidade humana, a gente precisa disso, mas é só fazer isso de uma forma diferente, de um jeito diferente, sendo honesto com você em primeiro lugar, e sendo honesto com as pessoas. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem de questões de autenticidade, que, enfim, que às vezes pode ser que seja difícil, desafiador naquele momento, mas que pode trazer muita realização para a vida da pessoa. Eu, por exemplo, quando eu comecei a meditar há um pouco mais de 7 anos atrás, o meio social em que eu estava inserida, ninguém meditava, ninguém
achava que meditação era coisa lá do budismo, do templo, dos monges, que as pessoas ficavam lá meditando, e eu vivia num ambiente em que as pessoas gostavam de festa, de balada, de sair final de semana para beber, e, enfim, tinha essa vida mais frenética e agitada, não que isso seja ruim, eu ainda gosto disso, mas se chegar num meio em que todas as pessoas vivem isso, e falar, não, agora eu medito, agora eu faço meditação, e no momento em que meditação ainda não tinha toda essa propagação que tem hoje em dia, onde tem muita gente falando, a ciência já provou os benefícios da meditação no cérebro, como contribui para a cura de depressão, ansiedade, pânico. Então, já tem muitos estudos científicos hoje em dia com relação a isso, mas há um pouco mais de 7 anos atrás, não tinha a visão que a gente tinha de meditação, que eu, pelo menos, tinha, e o meio social que eu estava inserida, as pessoas à minha volta eu tinha, era essa de você estar ali num templo e cheio de monges e meditadores, são pessoas assim. Então, eu consegui chegar ali e falar, agora eu medito, e as pessoas lidarem com isso, com uma reatividade, como, mas por que você está fazendo isso? O que tem a ver em você bancar isso? E você ter a força de falar, a gente está me fazendo bem, eu gosto de fazer isso, e eu vou continuar seguindo por esse caminho. No começo, soa meio estranho, no começo as pessoas acham meio estranho isso novo que você está fazendo, até porque para você também é estranho no começo, para você também é desafiador, é tudo novo, você está vivendo algo novo que você nunca viveu, você não sabe aonde isso vai te levar. Mas você está bem, você entra em contato com esse, eu estou me sentindo bem, eu estou seguindo a minha intuição, eu estou seguindo meu íntimo aqui, aquilo que a minha autenticidade me diz para fazer, e eu vou seguir fazendo por esse caminho. Com o tempo, essas mesmas pessoas que se assustaram, que tiveram uma reatividade com relação a esse novo que você estava fazendo, que era muito diferente ali daquele meio social, elas começam a te admirar por isso, pela sua coragem, pela sua força de fazer algo que ninguém ali naquele meio está fazendo, ter a coragem de mostrar que esse é um caminho que pode trazer muito bem-estar, que pode trazer muita saúde mental e muita saúde emocional, muita criatividade, muitos benefícios, como hoje a ciência prova que traz. Mas lá no começo, quando eu comecei, a reação não foi essa. Foram risadinhas, foram aqueles julgamentos. Ah, mas por que você está fazendo isso? Ah, agora você vai virar, você vai mudar lá para a Ásia e vai morar lá na Ásia, ficar no meio dos meditadores. Não que isso seja algo negativo, gente, mas não tem nada a ver com a minha personalidade. Para uma pessoa que gosta disso, para uma pessoa que ama isso, que tem a ver com a essência dela, pode fazer muito bem, mas não tinha muito a ver com isso, comigo. E eu enfrentei esses desafios, eu enfrentei esses preconceitos. Isso é você ser autêntico, é você seguir aquilo que faz sentido para você, mesmo estando num ambiente em que talvez isso que você esteja fazendo não seja tão bem aceito assim, não seja tão comum assim, não seja tão, enfim, algo que as pessoas estejam habituadas. E é que se você pensar, eu estou fazendo bem para mim mesmo e não estou fazendo mal para ninguém, eu vou seguir por esse caminho, eu vou arriscar por esse caminho. E um erro que eu cometi, que acabou se tornando muito desafiador esse caminho para mim, foi contar para as pessoas as coisas que eu estava fazendo, contar para as pessoas à volta de mim as coisas que eu estava fazendo, porque elas eram pessoas importantes para mim, a opinião delas eram importantes para mim. Só que isso me deixava muito em dúvida, me fazia me paralisar algumas vezes, me fazia desistir, não acreditar que o caminho que eu estava escolhendo seguir era um caminho que realmente poderia me fazer bem. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo comigo, as pessoas também não estavam entendendo, naturalmente, se nem eu estava entendendo, imagina as pessoas à minha volta. Então, o erro que eu cometi foi de ficar contando. Então, hoje, sempre que eu vou fazer algo novo, sempre que eu vou fazer algo diferente, que no meu meio as pessoas ainda não são acostumadas com aquilo, não é habituado com aquilo, primeiro eu faço isso sozinha, para deixar me fortalecer, para eu ter certeza que é aquilo que eu quero, que é por aquele caminho que eu vou, para eu ver como é que eu me sinto, se eu vou me sentir realizada com aquilo ou não, se vai me fazer bem aquilo ou não, para depois, a hora que isso já estiver firme, seguro dentro de mim, eu conseguir compartilhar isso com as pessoas e falar para elas, porque aí se vier alguma crítica, se vier algum julgamento que possa me desestabilizar, eu estou mais firme e segura dentro de mim para seguir por esse caminho, para continuar por esse caminho. A chance de eu me deixar levar
pelos julgamentos e pela crítica, para poder continuar pertencendo ao grupo, é muito menor, porque eu já estou mais firme dentro de mim e daquilo que eu quero fazer. Então, a gente fala muito de autenticidade, a autenticidade dá muita realização para a gente, porque você está seguindo o seu caminho, você está seguindo aquilo que faz sentido para você, e às vezes o que faz sentido para você não faz sentido para as pessoas próximas a você, não vai fazer nenhum sentido para elas, mas você está se sentindo bem, e você entender isso, que não precisa, as pessoas não precisam, todo mundo achar legal o que você está fazendo, o importante é que você ache legal, é que você esteja se sentindo bem com isso que você está fazendo, e você vai mantendo essas relações de acordo com as afinidades que existem dentro dessa relação. Porque se você fez uma amizade com essa pessoa, se você em algum momento construiu um vínculo com essa pessoa, é porque alguma afinidade existia ali. Então, foca nessa afinidade, foca nesse vínculo, nesse algo em comum que você tem com essa pessoa, para manter essa relação. Se for uma pessoa que tem muita dificuldade de aceitar o diferente, se for uma pessoa que tem muita dificuldade de aceitar as coisas novas que você começa a fazer pela expressão da sua autenticidade. Então, você pode focar nessa afinidade, no que tem de bom ali com aquela pessoa, o que vocês têm em comum para poder manter essa relação, e você vai fazendo outras coisas que você constrói, que você desenvolve, que você descobre que vai te fazer muito bem. No meu caso aqui, eu dei o exemplo da meditação num ambiente em que ninguém meditava, mas existem outras inúmeras coisas que vocês podem fazer. O mundo é abundante, o universo é gigantesco. Essa descoberta ela é muito individual sobre o que você pode fazer, que você ama fazer, que vai te dar realização, que vai trazer sentido e propósito para a sua vida. E depois de tanto meditar, eu fui mudando, eu fiz transição de carreira, eu vim aqui, eu saí do direito, vim para a área da psicologia, me formei em psicologia analítica, me formei em neurociência do desenvolvimento, escrevi livro, então virei mentora de autoconhecimento, então era um caminho muito genuíno meu, era um caminho muito autêntico meu, mas eu precisei enfrentar esses desconfortos no começo para conseguir chegar aqui nesse lugar 7 anos depois que eu comecei a meditar, que eu enfrentei esse preconceito, esse julgamento, digamos, essa falta de conhecimento. O preconceito nada mais é do que você fazer um pré-julgamento, ter um preconceito de algo que você não conhece, de algo que você desconhece. Então, quando a gente conhece sobre aquilo, quando a gente investiga, quando a gente procura saber mais, a gente respeita mais aquilo. Com o tempo, as pessoas passaram a me respeitar, começaram até a querer que eu ensinasse a meditação para elas, como que eu fiz para aprender a meditar. Então, esse caminho, ele é desafiador, mas, ao mesmo tempo, ele é muito libertador, porque você se liberta daquela necessidade de sempre fazer só o que as pessoas esperam de você, só o que as expectativas alheias têm em relação a você, e você faz aquilo que faz sentido para você. E nesse caminho você vai encontrando pessoas que gostam desse mesmo novo que você está fazendo, você vai construindo novos vínculos, novas amizades, novas relações, e você vai se encontrando cada vez mais, e você vai se descobrindo cada vez mais. Eu não comecei com a meditação e vim parar numa transição de carreira, escrevendo livro, mudança de cidade. Então, assim, isso acontece, mas você precisa se colocar nesse movimento, né? De desenvolver a sua autenticidade, de descobrir o que vai te fazer bem, o que não te faz bem, saber separar isso. O que é que eu gosto de fazer no meu dia, que eu gosto, independente dos grupos que eu estou inserida, o que eu gosto de fazer, o que me dá realização, como que eu me sinto em cada atitude no meu dia a dia, chegar no fim do dia e escrever no papel como você se sente com as coisas que você fez no seu dia a dia, o que foi ruim, o que foi bom. Claro que a gente faz coisas que não são agradáveis no dia a dia, faz parte, a gente tem responsabilidade, nós como adultos, temos responsabilidade no trabalho, temos responsabilidades na vida, se você tem filhos, você tem responsabilidade com seus filhos, se você é casado, você tem aí essa união com o seu marido, com sua mulher, e isso requer de você uma responsabilidade, mas você olhar para aquilo que é uma escolha sua estar fazendo, você pode colocar ou não no seu dia a dia, e você olhar para isso, como eu me sinto com isso, como eu não me sinto com aquilo, isso aqui eu gosto de fazer, isso daqui eu não gosto de fazer, e colocando cada vez mais aquilo que você gosta, e reduzindo aquilo que você não gosta, e que você pode tirar da sua rotina e do seu dia a dia. Então, a autenticidade é a gente ser a gente mesmo, é a gente ser honesto com a gente mesmo, é a gente ter coragem, de repente, de estar numa reunião e
todas as pessoas da reunião defenderem um ponto de vista e você ter a coragem de falar, eu não concordo com esse ponto de vista, e se posicionar com o seu ponto de vista, de forma respeitosa com você mesmo e com as outras pessoas. Então, isso é ser autêntico, isso é você confiar em si mesmo, ter essa confiança interior de que você está caminhando, fazendo escolhas mais assertivas com aquilo que está alinhado com os seus valores, com os seus princípios, com aquilo que você acredita sobre a vida, com aquilo que que faz sentido para você, com aquilo que você valoriza. Isso é ser autêntico e isso é você seguir caminhando na vida, independente das opiniões externas, dos olhares externos, você vai fazendo aquilo que faz sentido para você, você vai, como dizem, seguindo o seu coração, que é como se fosse aquela bússola interior, aquela que vai te guiando e vai te conduzindo para algo que você pode se sentir muito bem com você mesmo, pode se sentir cada vez mais realizado. E o filtro que você tem para olhar isso é perceber no seu dia a dia como você está se sentindo, como eu disse aqui no vídeo, como você se sente quando você está fazendo isso que você gosta de fazer, isso que você ama fazer, e como você se sente quando você está fazendo uma coisa que te deixa para baixo, que te deixa triste. Isso é extremamente importante. Um beijo e até mais.